nação tricolor, como é que vocês estão? Depois de perder de 1 a 0 ontem. Deixa eu te falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final, beleza? Vamos começar pelo Vinícius Pinotti, diretor de futebol, irá prestar depoimento frente aos conselheiros. E o SPFC.net conseguiu com exclusividade as perguntas que ele terá de responder. Fica ligado. Vamos falar do Iago Maidana, que cedeu entrevista, falou pela primeira vez lá sobre aquele caso em 2015, da época do Carlos Miguel Aidar, e também falou se ele quer ou não voltar para São Paulo em 2018. Vamos falar do Walter do Corinthians, se ele realmente tá para vir, e o que o Reinaldo, aquele lateral esquerdo que tá na Chapecoense, tem a ver, se ele vai pro Corinthians ou pro São Paulo. Vamos falar do Mano Menezes, sabia que o São Paulo tá de olho nele para 2018? Eu vou te contar em primeira mão. E por fim, vamos falar do assunto que não quer calar. Vamos falar do Kaká, que deu entrevista dizendo se vai renovar ou não com Orlando City e deixou as portas abertas para 2018. Esse assunto vai render. Mas antes eu vou pedir para você dar um like aqui, curte esse vídeo. Vou pedir para você deixar suas perguntas nos comentários. Vou pedir para você se inscrever no canal, que o último vídeo deu 75 mil views, quero agradecer. Mas só tem 50 mil inscritos, então se inscreve para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Beleza? Fica aí. Pessoal, imagina a seguinte situação: você é um menino de 19 anos que consegue uma chance no São Paulo Futebol Clube no time profissional. Parece um sonho, não é mesmo? Foi a situação que Iago Maidana viveu em 2015. Achou que tinha descoberto o mundo e ia brilhar para chegar na seleção que era o sonho dele. Em pouco tempo no São Paulo, ele se viu com o presidente renunciando e o seu nome sendo envolvido num dos maiores escândalos que causou essa renúncia. Pela primeira vez, Iago Maidana falou sobre a situação, sobre toda aquela transação que quase levou o São Paulo para a Série B. Ele disse que o mais triste naquela época foi quando a torcida começou a julgar o caráter do jogador com o que estava acontecendo, porque ele nada tinha a ver com a negociação, ele só foi contratado. Ele não sabia como tinha acontecido a contratação e tudo aquilo que se envolveu. Se sentiu muito perseguido na época e aí ele viu a salvação com a transferência para o Paraná. No Paraná ele deu a volta por cima e hoje ele se encontra na seguinte situação: São Paulo e Paraná querendo seu futebol. Foi perguntado pro garoto que cedeu entrevista ao Globo Esporte se ele quer voltar pro São Paulo em 2018, vendo que a torcida tá louca pela volta dele, porque agora ele brilha titular absoluto. E ele disse que é um sonho ainda vestir a camisa do São Paulo sim, que ele enxerga o São Paulo como uma vitrine para a seleção brasileira, que é o sonho dele também poder atuar lá, mas ele ainda não tem uma decisão. Por enquanto ele tá focado em fazer o Paraná subir para a primeira divisão, né? Ele tá nessa luta aí para subir, nós também estamos na nossa luta, mas em 2018 tudo pode acontecer. Pessoal, vocês lembram daquela história no mínimo estranha do Vinícius Pinotti com Alan Zimmermann? Aquela mesada de 9 mil que ele deu pro Alan Zimmermann por 6 meses e ele parou de dar essa mesada somente quando foi para a diretoria de futebol e saiu da diretoria de marketing. Toda essa história causou um revoluço lá dentro da... É revoluço mesmo? Alvoroço ou rebuliço? Ou rebuliço, exatamente. Vamos lá, vou colocar escrito aqui embaixo, Revoroso. A oposição se reuniu e já conseguiu mais de 50 assinaturas de conselheiros que vão protocolar junto ao Pupo, que é o presidente do conselho, um pedido onde o Pinotti será submetido a uma entrevista em uma reunião extraordinária dentro do conselho e ele terá que responder algumas perguntas sobre o relacionamento dele com o Alan Zimmermann. E o SPFC.net teve acesso exclusivo a algumas dessas perguntas. A primeira pergunta que o Pinotti vai ter que responder é: qual foi o critério de contratação que ele adotou para poder trazer o Zimmermann aqui para São Paulo? Depois ele também vai ter que responder quais outros candidatos ele chegou a entrevistar, ou se ele foi direto no Alan Zimmermann. Se ele foi direto no Alan Zimmermann, por quê? Já que o Alan já tinha todo o problema no nome dele em relação à Copa do Mundo de 2014, estava sendo processado, endividado, enfim. O Vinícius Pinotti vai ter que explicar qual que era exatamente a relação dele com o Zimmermann antes de contratar o Zimmermann, durante a contratação dele, todo o período na diretoria de marketing e principalmente depois, por causa dessa mesada dos 9 mil. Vai ter que responder também por que a empresa do Zimmermann chegou a ser contratada para prestar serviços para o São Paulo. Qual foi a concorrência e como venceu essa concorrência. E finalmente sobre o caso de desvios de ingressos aqui do show do YouTube. Ou seja, o bicho vai pegar. Se você quiser saber o restante das perguntas, vai estar aqui na descrição o link com exclusividade. São mais de 10 perguntas
juntas e serão feitas na reunião extraordinária do Conselho junto ao Vinícius Pinotti. Lembrando que ainda não foi protocolado esse pedido, já existe quórum suficiente, mas será protocolado logo após o feriado. Pessoal, São Paulo e Palmeiras estão de olho no técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. O contrato dele finaliza agora em dezembro de 2017. E lá mudou o presidente. Quando muda o presidente, mudam todas as lideranças. Inclusive o diretor de futebol do Cruzeiro também já caiu, será outro nome a partir de agora. E todas essas alterações estão incomodando muito Mano Menezes. Lembrando que o São Paulo, quando caiu o Rogério Ceni, já estava de olho no Mano Menezes, mas não conseguiu trazer. Afinal, ele estava indo bem, estava se classificando na Copa do Brasil. Porém, Palmeiras também está de olho, está todo mundo acompanhando essa novela para ver se vai renovar ou não. Por enquanto, a renovação contratual do Mano está travada, tudo pode mudar. É o futebol, mas por enquanto segue travada e nós temos já mercado aberto para ele aqui em São Paulo. Veremos o que pode acontecer. O que depende aqui é o Dorival na luta contra o rebaixamento. Se ele for bem, pode ser que continue para 2018. Se ele não for tão bem assim, Mano Menezes é um dos nomes cotados para o ano que vem. Deixe, por favor, nos comentários a sua opinião sobre este nome. Lembrando que o contrato do Dorival com o São Paulo vai até dezembro de 2018 e a multa contratual dele não é de 5 milhões, igual o Rogério Ceni, tá? Fica tranquilo. É de 2 salários, o que equivale a 600 mil reais. Então, se realmente o Mano Menezes vier, multa contratual rescisória de 600 mil pro Dorival. Você que pede a volta do Reinaldo, lateral esquerdo, que ficou no passado na Ponte Preta e esse ano na Chapecoense, saiba que ele tem grandes chances de voltar pro São Paulo em 2018. Porém, você lembra do Walter, o goleiro, que São Paulo tá fazendo proposta, mandou proposta salarial de 200 mil por mês? Então, lá no Corinthians eles estão pedindo o Reinaldo na negociação pelo Walter. E o Carille, técnico do Corinthians, já se pronunciou sobre o assunto. Falou que seria muito bem-vindo para o ano que vem o Reinaldo, porque ele não tem substituto para o Guilherme Arana, o lateral esquerdo que pode ser negociado na janela de dezembro. Então o Reinaldo lá seria bem-vindo, no São Paulo também está com o futuro incerto, mas a probabilidade é que não siga na Chapecoense. Ou volta para o São Paulo, ou vai ser negociado para o Walter poder vir. Porém, segue um problema, porque o Edmar, que está aqui até dezembro deste ano, volta para o Cruzeiro e nós ficamos apenas com o Júnior Tavares na lateral esquerda. Ou seja, se o Reinaldo realmente for para o Walter vir, São Paulo vai ter que ir à caça de um lateral esquerdo. Agora vamos falar de assunto bom, vamos falar de esperança para 2018, tá? Embora o editor ache que a gente possa cair ano que vem, eu não acho. E penso que poderia ser um baita timaço com Kaká, Hernanes, Cueva, Petros, Prato. Estou tentando não me iludir, mas agora vamos falar de Kaká. Toda a história de Kaká começou lá atrás. Nós já sabíamos que ele estava no último ano dele de contrato com o Orlando City, que vai até outubro, ou seja, até este mês. Se o Orlando conseguir se classificar para o playoffs, vai até dezembro. Tá meio longe, tá 9 pontos da classificação. E esse mês ainda tá nessa batalha para classificar, mas tá um pouco difícil. O Kaká completou agora 35 anos. Diz que quando é moleque, você joga todo jogo, você joga um jogo por dia, você não liga. Mas agora com 35 anos ele já tá sentindo o peso do corpo. E aí ele tinha 3 alternativas. A primeira era renovar com o Orlando City. A segunda era se aposentar. E a terceira seria se aposentar jogando o último ano no São Paulo. Kaká cedeu uma coletiva no Orlando City nessa quarta-feira e lá ele disse qual seria o futuro dele para 2018. Anunciou que não vai renovar com o Orlando City. Vamos voltar no tempo? 2 meses atrás, o Kaká deu uma entrevista para o Desimpedidos. E nessa entrevista ele disse que no Brasil só jogaria no São Paulo. Como o Kaká já anunciou que não encerra a carreira dele no Orlando City, mas vai continuar a jogar, as portas estão abertas aqui no São Paulo. O STFC.net entrevistou com exclusividade pelo menos 8 conselheiros para saber se situação e oposição eram a favor da volta do São Paulo. Dentre esses 8 estão o Júlio Casares, que é conselheiro administrativo, e o Marco Aurélio Cunha, que é ex-diretor de futebol e ex-superintendente também de futebol. Se você quiser ver completa essas entrevistas, estão também aqui na descrição do vídeo. A maioria dos conselheiros estão preocupados com a parte financeira do clube, né? Salário que o Kaká vai pedir e com a forma física do atleta, mas em grande maioria são a favor da volta do Kaká.
Quem está sendo muito questionado sobre o Kaká é o Dorival Júnior, que falou novamente ontem, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, sobre o assunto. Ele falou que seria injusto opinar se quer o Kaká de volta ou não, porque agora ele tá numa luta tremenda contra o rebaixamento, né? Então ele falou, olha, não é legal opinar agora sobre isso, eu preciso permanecer na Série A e depois eu vou poder falar sobre o Kaká. Lembrando que o São Paulo está atrasado com o planejamento de 2018 e o Kaká se colocando agora à disposição para 2018 força que o São Paulo tenha que ter uma atitude para mandar uma proposta ou não. Deixa aí nos comentários, você é a favor dessa proposta pelo Kaká? Você é a favor independente do financeiro, da forma física? Deixa aí, você quer o hashtag Volta Kaká? Você acha que a gente tem que abrir uma campanha pelo retorno do craque? Lembrando que o São Paulo joga sábado no Pacaembu contra o Atlético Paranaense. Já são quase 15 mil ingressos vendidos. Você já comprou o seu? Pacaembu, vamos continuar apoiando, que é isso que tá mantendo o São Paulo firme e forte nessa luta. Eu vou ler aqui alguns comentários e perguntas que vocês enviaram aí no último vídeo, tá? Pessoal perguntando muito do Aderlan, que realmente não joga e tá causando muita revolta, até porque o Arboleda não veio pro último jogo, porque tava na seleção dele. E o Bruno Alves com aquele pênalti infantil que eu quase quebrei a televisão. Também não entendo porque o Aderlan não entra, não existe uma explicação direta da diretoria sobre isso, ele simplesmente não entra. Igual ao Lugano, que vai encerrar o contrato dele agora em dezembro e provavelmente não deve entrar mais pelo São Paulo, são mistérios do tricolor. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários. A partir dos próprios comentários de você, me rolou uma enquete aqui, porque o pessoal tá comentando muito sobre o Fernando Bob, que não querem que ele venha. Eles não querem o Fernando Bob. Também comentaram muito no último vídeo que não querem que renove com o Jusilei. Eles querem a volta do Hudson. Diz aí nos comentários, vocês são a favor da vinda do Fernando Bob, da volta do Hudson ou da renovação com o Jusilei, embora seja muito cara. E aí no próximo vídeo a gente comenta mais sobre esse assunto, beleza? Beijão!